excepcionalmente a gente vem aqui, a entrevista do treinador, da comissão técnica, mas a gente não podia deixar passar em branco, não é? E em nome do clube eu quero aqui agradecer a torcida que teve hoje aqui presente no estádio da Ilha do Retiro. As quase 20 mil pessoas que tiveram nesse público de excepcionalidade, não é, em virtude de uma punição que o Sport tem que cumprir, determinada, não é, pelo STJD, não é, mas a gente precisa agradecer muito. Não é? Elas deram lição de como se deve torcer, como se deve incentivar o time, do início do jogo até o final do jogo, não é, aplaudir o nosso time, inclusive no momento que o time não estava bem no primeiro tempo, não é, e a torcida aplaudiu o tempo todinho. Então a gente não podia deixar de passar aqui para fazer esse agradecimento ao nosso torcedor, dizer que a gente já fica imaginando aqui o próximo jogo com essa torcida, dizer que se o Sport vai procurar, né, tentar sanar onde houve alguma falha no atendimento a essa torcida, nós vamos procurar sanar para que não se repita nos próximos jogos e que a gente tenha até um público maior ainda do que teve hoje aqui. Não é? Um público que incentivou o time do começo ao fim, vibrando. Não é? Isso mexeu com os jogadores, não é? O Enderson sabe disso, pode falar mais um pouco a respeito disso, de como isso foi importante para a gente dentro das 4 linhas. Né? Esse apoio que a gente teve hoje da torcida. Então, quero parabenizar e agradecer as quase 20 mil pessoas que tiveram aqui, entre mulheres, crianças, PCDs, que tiveram incentivando o esporte do começo ao fim do jogo. Vocês estão de parabéns. Vocês mostraram como é torcer. Deram a aula de torcedor, deram a aula para quem precisa ter aula, não é? Deram a aula de amor ao clube, não é? De como se deve, não é? Se comportar dentro de uma arquibancada, incentivando os jogadores e tendo um comportamento fundamental. Então, era essa mensagem que a gente queria passar de agradecimento, não é? Quero agradecer a atenção de vocês mais uma vez, não é, pelo carinho de sempre que vocês têm com a gente. Muito obrigado. Boa noite, professor. Na administração se diz que eficiência e eficácia, né? Eficiência é a produção do que precisa para chegar no final, com o resultado final. O Sport hoje, nessa linguagem, produziu menos, mas foi eficaz nas que fez, aproveitou mais as oportunidades de acordo com o que estava em outras partidas. Queria que o senhor comentasse a respeito dessa minha pergunta e retratasse para a gente o que achou de hoje dos 90 minutos do Leão. Primeiro que, assim, eu acho que o primeiro tempo, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, talvez um dos piores que eu tenha acompanhado, assim, né? A gente entende muito bem, como eu falei, assim, nós estamos numa sequência absurda assim, de jogos, a gente tem jogado, a gente, né, perdeu um jogo muito importante para nós, né, na quarta-feira, e é claro que a gente sente isso, né, cara? Todos os atletas, a gente veio para um jogo e assim, a gente não conseguiu jogar no primeiro tempo, a gente teve a bola, por isso que eu falo assim, posse de bola é uma coisa mais... contraditória às vezes. Então no primeiro tempo eu concordo plenamente. Acho que a gente saiu num lucro absurdo de 1-0. Um lucro absurdo. O Botafogo fez um grande jogo. Se tivesse vencendo a gente no primeiro tempo não seria nada injusto. Mas o segundo tempo eu discordo. Eu acho que o segundo tempo não. Eu acho que no segundo tempo nós já voltamos a fazer o que a gente costuma fazer. Que não é só gols, mas é criar situações de começar a fazer jogadas melhores, controlar mais o jogo de uma maneira mais agressiva. E isso tudo foi em função da nossa torcida hoje, né? Eu já tive estádios com um público enorme, mas o clima hoje foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, assim. Foi o acolhimento melhor, maior, mais positivo que eu como treinador já recebi de uma torcida para um time que precisava. Hoje eu falo para vocês, a gente precisava muito de acolhimento. Por tudo que nós passamos na quarta-feira, por tudo que as pessoas ainda... Tem algumas pessoas que insistem em desconfiar um pouquinho. Hoje foi um dia que a gente parece que foi encomendado, assim, né? O dia que a gente mais precisava de carinho foi o dia que a gente mais teve carinho. Teve carinho incondicional, do começo ao fim, entendeu? Tudo que a gente fazia, e nós fizemos muito pouco no primeiro tempo, mas a energia que foi gerada aqui
por essa torcida, né, de quase 20 mil pessoas, entre mulheres, crianças e pessoas com alguma incapacidade. Então, assim, a gente se sentiu muito abraçado. E no intervalo eu falei com eles, disse, gente, vocês têm todo o direito de fazer jogos ruins, mas essa torcida não merece sair daqui da ilha hoje sem ser com os 3 pontos. E vocês vão apertar o passo aí, vocês vão concentrar, vocês vão se envolver, vão correr mais ainda, para que a gente possa entregar para essa torcida essa vitória, né? E eu acho que funcionou muito bem. E eu tô emocionado, cara, porque foi um dia muito especial, cara, muito especial. E eu já tive em estádios com capacidade enorme, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. Mas o que eu vi aqui hoje foi uma coisa extraordinária, né? E espero que a gente, como o Carreiras falou assim, eu acho que o estádio de futebol, ele precisa retomar esse momento, entendeu? Que as pessoas, né, vão para poder apoiar o seu time, independente daquilo que está acontecendo, cara. E eu fiquei muito feliz, cara. E como eu falei assim, nós precisávamos muito de acolhimento hoje. E a gente teve um acolhimento que era uma coisa que eu nunca imaginei que fosse viver no futebol. Boa noite, Anderson. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Você já deu um retrato do primeiro tempo e do segundo tempo. Se você me permite fazer perguntas sobre caráter individual, o Felipinho, queria que você analisasse mais um bom jogo, pelo menos ao meu ver, do Felipinho, depois de virar titular assim, sem esperar, claro. Todo jogador quer ser titular, mas não esperava ser titular e fez mais um bom jogo. E sobre a participação do Fabrício Daniel, um jogador que foi muito efetivo sem precisar estar o tempo todo com a bola, mas quando esteve com a bola, conseguiu deixar os seus companheiros cara a cara com o gol. Vamos voltar um pouquinho, né? Assim, vou começar pela segunda. Eu acho que o Fabrício Daniel é um jogador muito interessante. Um jogador que tem uma capacidade enorme. E se o Fabrício não estava vivendo o seu grande momento, isso eu falei com ele, é muita culpa dele também. Porque o potencial que esse atleta tem é um potencial absurdo. Então, assim, ele está num grupo que não tem meio termo. Aqui, se não pegar esse ritmo, não consegue jogar. Eu te garanto que não consegue jogar. É um time muito seletivo. É um time assim, quem não chega e se dedica 100%, muitas vezes fica para trás. Então, eu acho que ele entrou muito bem. Ele já tinha entrado muito bem no jogo contra o Ituano. Entrou muito bem também. Jogador assim, né? Acho que a primeira apresentação dele foi contra o Novo Horizontino. Teve alguns momentos, mas não foi o que a gente esperava. E eu também estou conhecendo ele para ver onde é melhor, né, dele atuar. É um processo. Às vezes o jogador fala assim, eu sou extremo, eu sou meio, eu sou atacante, mas você vai encontrando um espaço que ele funcione melhor. E acho que hoje ele foi muito bem, muito positivo, né? É que eu falo assim, um jogador às vezes não pega tanto na bola, mas quando ele pega e é decisivo, a produtividade dele é lá em cima. Então, acho que ele fez um grande jogo. O Felipinho é um jogador que estava preparado, a gente sabia disso. Em algumas situações ele teve que jogar e jogou bem. A gente está cobrando muito a questão defensiva dele, para ele ser, né, ainda cada vez melhorar nesse aspecto. Mas ele é um jogador assim, qualificado. O clube fez uma coisa que poucos fazem, isso é importante falar, né, aqui com Carreiras, com o Jorge, com o nosso presidente. Porque ele, quando ele apresentou com machucado, ele não estava apto a poder assinar um contrato. Nesse momento, muitas vezes, tem gente que começa a falar, como é que tá um jogador assim? E a gente poderia ter perdido o Felipinho. Se a gente não o abraça e fala assim, Felipe, vem para cá, vamos fazer o seu processo de recuperação. O clube deu toda a estrutura, toda a assistência para que ele pudesse, né, se recuperar e estar presente com a gente. Então isso foi muito determinante, foi muito importante. Essa atitude do clube, que são poucos que fazem. O mais comum e o mais normal é você escolher outro, ir no mercado e vamos trazer outro. Mas a gente acreditou no potencial dele, acreditou naquilo que ele tinha desenvolvido ano passado no ABC. Eu não o conhecia. Isso é muito mérito aí, né, do Carreiras e principalmente assim do Jorge, que é o que está mais à frente do departamento de mercado.
Então, assim, as informações foram ótimas e a gente tá muito feliz com ele, tá? E é um jogador que está muito ambientado, todo mundo, né, gosta muito, então eu fico feliz também que ele tenha dado uma resposta muito positiva. Anderson, boa noite. Claro que na atual temporada o Sport é muito citado pelo seu produtivo ataque, faz muitos gols, mas falando da defesa, após 3 jogos consecutivos sofrendo gols, o fato de hoje o Sport ter vencido sem sofrer gols foi um dos pontos focais dessa preparação e motivo para se comemorar e também dar confiança para esse setor? Eu já falei anteriormente, a gente foi citado muitas vezes como o ataque mais positivo do Brasil. E assim, é surpreendente os nossos números. Nós estamos chegando aí, não sei com quantos gols já. 74 gols, cara. E não chegamos nem na metade da temporada. Não na metade. Ainda nem na metade. Nós estamos quase batendo 100 gols. Se for olhar assim, talvez as campanhas do ano passado, de outros anos, você vai ver que é um ponto muito fora da curva, entendeu? Mas eu tenho batido muito que nesse tipo de competição, como é a Série B, que é uma competição de pontos corridos, você precisa ter, acima de tudo, uma defesa consistente. Hoje, no primeiro tempo, a gente ainda possibilitou algumas finalizações, e mérito dos atletas que estão ali, os zagueiros, o goleiro, os laterais, que conseguiram filtrar, né, para a gente poder não sofrer o gol no primeiro tempo, porque a gente não estava bem distribuído, a gente não estava compactado, a gente não estava bem no jogo. Então, acho que isso foi um fator importante e a gente está sempre cobrando deles. Se a gente não sofrer gol nos jogos, a chance nossa de vitória é enorme, porque nós temos um time que faz gol, né, que tem capacidade de poder construir boas jogadas e fazer gols. Boa noite, Anderson. Você agora há pouco falou sobre a questão do Felipinho, né, a situação que ele passou até chegar aqui agora, mas eu queria abranger um pouco mais a pergunta, porque no começo da temporada até você perdeu o Eduardo e o Cariús, né, por conta da situação que está envolvendo o nome dele. Você tinha dois corredores você tem, né, ainda dois corredores muito fortes, o lado direito e o lado esquerdo. Perdeu o Eduardo, perdeu o Cariús, entrou o Everton e agora o Felipinho na lateral esquerda. Queria que você falasse sobre o aspecto tático da presença desses dois jogadores que manteve o nível do Eduardo na direita e do Cariús na esquerda. Eu acho que a gente preparou muito esse elenco para que a gente tivesse bons jogadores em todas as posições, pelo menos 2 bons jogadores. É claro que até o momento tem alguns jogadores que talvez não tenham ainda descoberto esse caminho. Tem jogador que a gente já deu muitas oportunidades, mas que talvez não tenham captado um pouquinho do que a gente precisa. Ou não está conseguindo, ou não está entendendo um pouquinho, e a gente está trabalhando diariamente para que eles possam entregar ainda mais para a gente. Especificamente nessas posições, eu acho que é importante falar da consistência do Everton, que é um menino, né, que é um jogador jovem ainda, mas com grande potencial, e ele está melhorando. E ele e Eduardo têm características parecidas, mas com algumas individualidades, assim, né? Então, eu acho que ficou interessante e o Everton tem cumprido muito bem a função, assim como o Felipinho. O Felipinho a gente já estava num processo de preparação, em função dele estar vindo de uma lesão, então a gente teve muita paciência com ele para não colocar em qualquer situação, em ter tranquilidade. Então eu acho que a gente conseguiu dar ritmo para esses dois atletas que, quando foram solicitados agora, eles estão entregando muito para a equipe e para o esporte. Anderson, boa noite. Boa noite. Você falava no início sobre como a equipe entrou no primeiro tempo, sobre quanto a equipe sentiu a derrota na Copa do Brasil. E essa vitória é a vitória no momento também que o Sport vai pegar um adversário que está dentro de uma zona hoje que o Sport quer chegar, que é no G4. Embora tenha jogos a menos, o Sport ainda não está no G4, mas tem um excelente aproveitamento dos jogos disputados. Claro que acabou de vencer, mas como é que você prospecta também esse próximo adversário, né? O Criciúma jogando fora de casa com o Sport, claro, sabendo que é uma briga direta, hoje é um adversário direto na briga pelo acesso.
Com certeza um dos jogos mais difíceis. Jogar em Criciúma sempre é difícil. Já fui em Criciúma várias vezes e assim, você pode esperar, porque é um torcedor que participa, é um torcedor que vai empurrar também o time. É uma equipe muito qualificada. O Tencate já está lá há muito tempo, desde a temporada passada. Então ele conhece muito bem da sua equipe, os seus jogadores, aquilo que eles podem fazer. Tem jogadores importantes no cenário nacional e mundial até, jogadores com muita capacidade. Então a nossa expectativa é de um jogo muito difícil, muito difícil. Mas esse grupo tem tido a capacidade de poder fazer coisas extraordinárias, assim, né? É inacreditável isso. Assim, a capacidade desse grupo de superar. Quando você acha assim que eles não vão dar conta, eles estão tão acostumados a tirar da onde no cansaço, entendeu? Porque o jogo, o primeiro tempo de hoje, no intervalo, foi um apelo para eles mesmos, para entregar, porque essa torcida merecia demais, cara. Assim, falei, pô, nós não podemos entregar menos do que os 3 pontos para essa torcida. E eles tiraram, cara, assim, mesmo com as dificuldades, pouco tempo de recuperação, jogar com um jogador a menos, como nós jogamos ali, cerca de 30 minutos ou mais até, e a gente conseguir, né, tirar essa energia e fazer um segundo tempo muito melhor, infinitamente melhor do que foi o primeiro. Então foi muito bacana. Então a nossa expectativa é realmente de um jogo muito difícil. Como você falou, nós, pelo aproveitamento, provavelmente a gente estaria dentro do G4, né? Estaríamos com certeza, né? Talvez até na primeira posição, talvez. Eu não vou falar, mas ainda não estamos em função de termos 2 jogos a menos que precisam ser jogados, né? A gente faz a projeção que se ganhar a gente vai estar lá em cima e se não ganhar a gente pode estar no meio de tabela, mas era muito importante esse resultado de hoje porque nos deixa próximo, mesmo com jogos a menos, né? Nós somos já estamos próximos desse G4. Anderson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas oportunidades que o Ítalo vem recebendo. Ele é um atleta que foi muito tempo afastado por lesão e agora vem entrando com frequência. E como é essa escolha dessa rotatividade dos garotos para o banco de reservas. A gente vê um jogo Fábio, outro jogo Juan, vários aparecendo durante as últimas partidas. É no treino, é uma decisão da comissão para rodar mesmo esses garotos, mesmo que não joguem, mas que estejam presentes aí no vestiário? É que eu falo assim, gente, o trabalho de formação, ele passa muito por isso. No dia a dia, nós temos observado. Então, assim, a gente vai observando cada minuto, cada jogada. Esses jogadores já tiveram a oportunidade de jogar, praticamente todos eles. Então, a gente vai identificando aquele que se adapta melhor, que começa a ganhar mais minutos. Então, a gente tem que ter tranquilidade para que eles possam vivenciar. Num determinado momento, né, com a lesão do Ítalo, o Fábio foi alçado do Sub-20 e tendo muitas oportunidades de começar jogo, de jogar, né? A gente já percebe o Pedro que já está extremamente adaptado, pronto, pode alternar uma boa atuação, uma atuação não tão ruim, mas um jogador extremamente confiável. Então a gente está nesse processo. Então demanda tempo, e estar presente aqui num jogo de Série B, isso vai trazendo muita bagagem para ele. Eu acredito que isso tenha contribuído muito para Pedro, por exemplo, no ano passado, que jogou bem menos do que esse ano, mas é um jogador que teve a experiência, vivenciou, participou. Então o nosso projeto é esse. Acho que os meninos melhoraram muito, mas muito, do início do ano, depois que chegaram da Copa São Paulo. Eles chegaram, assim, a gente não sentiu confiança, por mais que tenha tido uma pressão de colocá-los, seus meninos, né? E a gente viu que não estava pronto. E provavelmente nós não teríamos 3, 4 desses meninos mais participando do nosso grupo, porque a gente ia colocar, eles não iam dar conta e a gente ia emprestar para qualquer clube. Então a gente teve paciência para poder esperar e acho que eles estão gradativamente melhorando, né? E tem jogadores que estão melhorando de uma maneira muito, muito rápida. Então o Ítalo é outro jogador que já tinha mais lastro ano passado, né?
teve 2 lesões seguidas e, claro, perdeu muito tempo, mas veio treinando, veio jogando, assim como o João Igor, que está agora numa sequência boa de não ter lesão, de dar uma sequência. Então a gente vai ganhando boas possibilidades. A gente teve o azar de perder 2 extremos pelo lado direito, tanto Edinho quanto Facundo, mas nós estamos criando essas situações da melhor forma possível, tá bom? Beleza, gente? Um abraço.